Olá, muito prazer, sou Leonardo Bandeira, estudante de políticas públicas aqui da URGS e bolsista de iniciação científica desse projeto. Eu vou contar um pouco minha rotina de trabalho durante o segundo semestre de 2019, em 2020, antes e durante a pandemia. Bom, toda terça de tarde, na região estudada, nos encontrávamos nas micro-redes convocadas com o objetivo de sintonizar o fluxo de proteção de crianças e adolescentes. Como o tema pelo menos 4 semanas e um mês, cada território se reunia em um dia diferente, e a última terça se reservava a rede ampliada, por onde ocorria um processo de formação com o tema pré-proposto e divulgado para debate entre trabalhadores e trabalhadoras da região. As redinhas são formadas por profissionais de proteção de todas as áreas. Tem professora, diretora, coordenadora de escolas, representando o setor da educação, enfermeiros, técnicos da UBS, profissionais de saúde mental, representando a saúde, profissionais de assistência social e, claro, o conselho tutelar. Envia-se a pauta toda a microrrede e se apresenta caso a caso na busca de um melhor encaminhamento entre os serviços. Eu, como bolsista, faço um relatório dos encontros e coloco em nosso diário de campo, dando destaque principalmente às suspeitas de trabalho infanto-juvenil que aparecem nessas reuniões. Aparecem casos também de evasão escolar, saúde física e mental de crianças e adolescentes, seus familiares, enfim, são inúmeras as violações de direitos e o encaminhamento na busca por um auxílio de renda e cadastramento em programas sociais, entre outros. Realizamos posteriormente um debate interno em nosso grupo de trabalho acerca desses casos. Na última sexta de cada mês, eu, como bolsista, e a professora Laura nos reunimos com as trabalhadoras e trabalhadores da assistência social para debater nossos achados, analisar os movimentos das micro-redes, levantar outras produções acadêmicas sobre trabalho infanto-juvenil e analisar as particularidades de cada região, esboçando uma produção conjunta de um artigo acadêmico pré-pandemia. Com a chegada da Covid-19 e os desdobramentos da situação de trabalho no nosso grupo, seguimos com as reuniões do GTFH à distância. Primeiro produzimos 2 artigos coletivos articulando pesquisa e extensão e agora, retomadas as reuniões de forma remota com o grupo das trabalhadoras, buscamos compreender a situação trabalhista das operadoras de direito e as condições de vida no território neste tempo de pandemia. E a gente recebeu orientação para um decreto municipal e também da equipe, do setor da secretaria, sobre a necessidade de interromper as visitas familiares e de grupos de acolhidos de forma presencial. A direção afastou, né, os trabalhadores que são do grupo de risco. Eu fiquei em casa num primeiro tempo de 2 semanas em trabalho remoto e logo depois voltei a trabalhar de maneira presencial por 30 horas semanais, né? E a gente identificou que tinha uma necessidade de seguir acompanhando as equipes de educadores e adolescentes e crianças de forma presencial, porque todo mundo está apresentando, né, ansiedade e tensão por essa situação que a gente está vivendo. A gente acaba tendo que se virar para estar conseguindo garantir mais materiais e mais proteção, né? E eu tenho percebido particularmente um aumento substantivo de pessoas morando na rua e em situação de trabalho infanto-juvenil aqui no município que eu trabalho. Alguns interrogantes aos dados quantitativos e uma compreensão acerca do trabalho de crianças e adolescentes. Como em outras áreas, o negacionismo componente da ideologia do desgoverno federal tem escondido dados quantitativos ou proposto reformulações que, de fato, mascaram a realidade social. Não é diferente com a contagem de crianças e adolescentes inserida no trabalho explorado. Diante disso, qualificaremos o questionamento aos números ao invés de apresentá-los. Primeiro, dizer que, historicamente, essa quantificação traz inúmeras dificuldades. Demarcaremos 5 situações. 1. A concepção de trabalho infanto-juvenil. 2. A ilegalidade. 3. A linha tênue do estar e do não estar, realidade versus registro em situação de explorado, tendo em vista as condicionalidades para as políticas focais. 4. O deslocamento dessa força de trabalho. E 5. A invisibilidade. No primeiro caso, situamos o tensionamento entre trabalho explorado e crime, onde são exemplares o trabalho no tráfico e o furto da fome, a amplitude da violência sexual e a singularidade da exploração sexual e comercial. Insistência da moral burguesa em nomear de prostituição e negar violência que assegura a exploração sexual e comercial e a forma de ajuda, e o trabalho infanto-juvenil doméstico na própria casa. A ilegalidade faz com que tanto as crianças e os adolescentes, quanto suas famílias, busquem negar a realidade, postura reforçada pelo assédio de empregadores e empregadoras. Outra problematização importante, e que a terceirização vem agravando, é o fato de que há registros qualitativos de que a gurizada pode estar na escola em um turno, no serviço de convivência em outro e trabalhando a partir do final da tarde. Além de ser trabalho noturno, agravando os riscos, ocorre em um turno em que as operadoras de direitos são vinculadas ao setor não governamental, com vínculo precário de trabalho, portanto, estão fora do horário de trabalho. Quanto ao deslocamento, nossa empiria já registrou tanto no que refere à exploração sexual e comercial, quanto à mendicância e o trabalho em feiras. No que tange à invisibilidade, exemplificamos com a exploração do trabalho doméstico e do trabalho domiciliar e o trabalho na agricultura.